tema vai ser apresentado, uma vez que não temos a possibilidade de ter cá a professora doutora Irvénia Prada. Bom, embora nos possa parecer que esta discussão é realmente uma discussão recente, a questão da eutanásia, talvez não com essa designação, com certeza, mas vista sobre uma outra forma, é uma prática já com uma longa tradição. Povos primitivos conduziam os enfermos, os débeis e os idosos ao sacrifício, frequentemente considerando que isso era o cumprimento de um ritual. Os espartanos, muito voltados para o culto do físico, condenavam aqueles que consideravam inaptos, lançando-os no alto do monte Taígito. E na Grécia e Roma antigas, a morte assistida era largamente aceita, exceto pelos médicos da escola hipocrática. Realmente, Hipócrates, desde sempre, trazendo uma nova medicina ao Ocidente, ele dizia: defender-me-ei das súplicas e dos agrados de quem quer que seja, para lhes ceder venenos que possam causar a morte, nem tomarei a iniciativa de tal sugestão. Podemos ver aqui a postura de Hipócrates, realmente, francamente, contra qualquer atitude que pudesse levar à morte intencional do seu doente. E no cristianismo também conhecemos bem que o cristianismo continuou essa oposição à morte assistida da tradição hipocrática. O debate mais recente sobre a morte assistida desenvolveu-se, porquê? Desenvolveu-se com a grande evolução tecnológica da medicina, a qual permitiu um grande progresso na capacidade de intervenção da história natural das doenças. Aquilo que nós vemos assistindo é que, de facto, tem sido possível conseguir manter, muitas vezes, como iremos ver, não a vida, mas o prolongar do processo de morrer durante tempo indeterminado. E, claro, esta situação, associada ao paradigma materialista, trouxe esta questão para dentro da medicina que tanto tem sido debatida nos últimos anos. Quando este termo foi introduzido, não era com o conceito, com o significado que nós atualmente lhe damos. Na verdade, eutanásia significa boa morte, mas não uma morte induzida. Então, o termo eutanásia parece ter sido introduzido por Francis Bacon no século XVII. Ele considerava que o papel da medicina não devia de ser apenas o de curar, mas também o de mitigar o sofrimento quando não havia a possibilidade da recuperação do doente, de modo a produzir uma morte suave, sem sofrimento. Mas isso não queria dizer que ela fosse induzida, que nós tomássemos uma atitude para que realmente a morte fosse antecipada no nosso doente. Na atualidade, qual é a definição de eutanásia? Nós vamos ver que a definição de eutanásia diz que eutanásia significa terminação deliberada e indolor da vida de uma pessoa com uma doença incurável, avançada e progressiva, que levará inexoravelmente à morte, a seu pedido explícito, repetido, informado e bem refletido pela administração de um ou mais fármacos em doses letais. Esta é a definição mais ampla de eutanásia e nós podemos perceber que, mesmo sendo uma definição dentro do paradigma materialista, ela, nesta definição, há, digamos, uma tentativa de definir muito bem a sua aplicação. Vejamos que realmente nesta definição tem que se tratar de uma doença incurável, avançada, progressiva. Repare que tem que haver, diz que tem que haver um pedido explícito, mas não basta que seja explícito, ele tem que ser repetido pelo doente várias vezes. Tem que ser informado e refletido. Mas vejamos que nem todos os países adotam esta definição. E realmente nós vamos encontrar a definição holandesa de eutanásia,
uma definição muito mais lata, muito mais abrangente, permitindo que ela possa ser praticada em muitas situações que nada têm a ver realmente com esta situação de doença incurável, avançada e progressiva com o sofrimento a ela associada. Então nós vamos ver que na definição holandesa, a eutanásia é apenas tirar intencionalmente a vida de outra pessoa a seu pedido explícito. É apenas isto. Não fala realmente de todos aqueles critérios para que se possa considerar a eutanásia. Isto dentro do paradigma materialista, com certeza. Muitas vezes há a questão que se coloca de ser diferente a eutanásia do suicídio assistido. Mas, do ponto de vista ético, é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que a eutanásia, quer um, quer outro, quer a eutanásia, quer o suicídio assistido, tem obrigatoriamente que ter a intervenção do médico. A diferença é apenas que na eutanásia não é o próprio doente a administrar a substância letal, poderá ser um médico ou um enfermeiro, enquanto que no suicídio assistido o médico vai disponibilizar o fármaco e o doente vai ter ele a iniciativa de decidir o momento em que o vai administrar. Esta é apenas a diferença entre eutanásia e suicídio assistido. E quais são as motivações dos doentes nos estudos efetuados para realmente pedirem esta prática da eutanásia? Então nós vamos ver que num estudo realizado na Holanda, as causas mais frequentes de pedido de morte assistida têm a ver com a perda da dignidade, a dependência e o cansaço da vida. Nem sequer neste estudo está enumerada como a causa principal a doença por si só. Em outros estudos, há referências à dor, à fadiga, à dispneia e outros sintomas físicos. Há perda de independência. De facto, a perda de dependência é um fator que leva a um profundo sofrimento que nós muitas vezes desvalorizamos. Nós constatamos na nossa prática diária que muitas vezes os doentes, do ponto de vista de sintomas, estão relativamente bem controlados, mas o facto de estarem dependentes pela progressão e pela debilidade da doença torna-se o fator de maior sofrimento para eles. Depois, a má qualidade de vida também foi apontada. O estar preparado para a morte. Os doentes sentir que está preparado e que, portanto, que pode decidir pela concretização dessa morte. O desejo de controlar as circunstâncias da morte. A nossa necessidade de controlarmos toda a nossa situação, toda a nossa vida, nomeadamente o momento da nossa morte. E muitas vezes também apontada a sobrecarga financeira e a falta de apoio social. Vejamos como os motivos são os mais díspares, porque quando por vezes se fala de eutanásia, as pessoas pensam que realmente é algo que está muito bem estruturado e muito bem definido, só em relação a determinadas situações específicas. Mas vejamos os perigos que realmente estão implícitos nesta prática, que vai crescendo. Se inicialmente se questionava apenas a doença progressiva, vejamos que agora já são apontados em alguns estudos como motivações dos doentes para pedirem eutanásia, sobrecarga financeira e falta de apoio social. Então, onde é que nos levará realmente esta prática? E dentro mesmo do paradigma materialista, na atualidade, nem todos são realmente a favor da eutanásia. Há muitos estudos, há muitos médicos, há muitos profissionais da área da saúde que também são contra a eutanásia. Então vamos ver aqui, dentro do paradigma materialista, as razões principalmente apontadas a favor da eutanásia e contra a eutanásia. Então nós vamos ver que uma das razões apontadas é: sou livre e posso dispor da minha vida. Essa será uma razão daqueles que apoiam a prática da eutanásia. Sou senhor do meu destino, então eu posso decidir quando quero terminar com o meu sofrimento, com a minha dor, com a minha vida. Tenho o direito de morrer com dignidade.
Essa é uma das questões que é muito falada na atualidade, na nossa sociedade europeia, a questão da dignidade e o que é que ela representa. Tenho o direito de me subtrair ao sofrimento. Eu não quero sofrer, eu não pretendo continuar nesta situação, eu tenho o direito de terminar com a minha vida. Uma outra causa é a insuportável degradação física. Não é? O doente muitas vezes já não consegue suportar e, de facto, é uma constatação que muitas vezes é difícil para um doente, muitas vezes em situações avançadas, às vezes com doenças realmente que provocam grandes alterações na imagem corporal, não é? Encararem essa degradação e essa alteração do seu estado físico. Depois é o facto de considerar que a vida já não tem sentido. Não é? E, mais uma vez, o considerar-se como uma razão a favor da eutanásia, a sobrecarga de outra pessoa. Mas então, como dissemos, também há razões contra a eutanásia. E dentre elas, há uma que é muito importante, que é a quebra de confiança. Porque, de facto, o doente tem que confiar na atitude, nas decisões dos profissionais de saúde. E muitos que são contra a eutanásia, não por motivos de espiritualidade, de religiosidade, mas dentro dos princípios éticos e deontológicos da prática da medicina, muitos de facto consideram que o facto dos profissionais de saúde terem o poder de decidir fazer viver ou também fazer morrer, isso poderá condicionar uma quebra de confiança. E isso, de alguma forma, nós podemos dizer, bom, mas nós na definição vimos que tem que se obedecerem a determinadas características para que se possa aprovar a prática da eutanásia. Mas nós também já temos vindo, e é frequente a discussão, mesmo a nível da televisão, não é? Em relação a vários países, que essas fronteiras, não é? Vão se tornando cada vez mais ténues. E que, portanto, aquela decisão teoricamente tão bem trabalhada e definida, depois entra numa prática e numa escalada que, por vezes, é muito difícil encontrar as verdadeiras razões. Porque nós sabemos que, dentro da nossa vida, e a medicina incluída, como eu costumo dizer, raras vezes nós temos uma situação preta ou branco. Na maior parte das vezes é um conjunto de cinzentos e muitas vezes levantam-se questões muito difíceis de resolver e que podem facilmente implicar na quebra de confiança no doente. Então, como é que o doente se vai tratar? Falamos ao longo do dia, o Dr. Décio falou sobre a necessidade de se acreditar na terapêutica para que ela realmente seja efetiva. Então, se não há confiança, com certeza que isso vai ter implicação mesmo nos resultados terapêuticos instituídos ao nosso doente. Uma outra razão contra a eutanásia é o facto, lá está, estávamos um pouco já a avançar neste item, ultrapassar o limite da definição. Ou seja, corre-se o risco, e cada vez tem sido mais notório, sobretudo, obviamente, onde realmente já há uma larga prática de eutanásia, numa eutanásia que deixa de ser voluntária para ser involuntária. Porque depois há a tendência de, muitas vezes, os familiares, mesmo talvez os profissionais de saúde, considerarem que aquela pessoa que está ali está num sofrimento intolerável, visto na perspectiva deles, não na perspectiva do doente. E sentirem-se no direito, pelo bem do doente, decidirem por uma eutanásia, que já não é voluntária. Estamos a falar, por exemplo, nos casos de demência, em situações avançadas, ou de outras a elas semelhantes, um doente que está em estado de coma, em que realmente se pode incorrer no risco de se considerar que aquele doente deve, de facto, ser submetido à eutanásia porque é melhor para ele, sem o sabermos. Ele não escolheu. Nós inferimos, presumimos sobre essa possibilidade de ser melhor para o doente. Depois, a questão da eutanásia, muitas vezes, na sociedade atual, pode obrigar, no fundo, a pessoa a fazer uma escolha entre viver ou morrer.
Porque quando a eutanásia não é legal, quando não se fala de eutanásia, a pessoa sabe que a opção que tem é viver. E dentro dessa possibilidade de viver, tentar minorar o seu sofrimento e viver da melhor forma possível. Mas quando existe uma outra possibilidade, como a possibilidade de morrer, muitas vezes a pessoa sente-se nessa obrigação, nessa dualidade de ter que escolher entre viver ou morrer. E caso isso não aconteça, o doente pode sentir a pressão e a culpa por viver. Porque se o doente, nessa situação, está numa situação de dependência, está numa situação de transtornar dentro da sua doença o próprio agregado familiar, o que é que o doente vai pensar? Obrigatoriamente vai pensar, bom, eu estou nesta situação, mas eu poderia resolvê-la. Porquê? Porque eu poderia optar pela eutanásia e dessa forma eu libertaria os meus de todo o sofrimento, de todo o transtorno, de toda esta situação e implicação financeira que eu estou a causar. Então o doente, aqueles que são contra realmente a eutanásia, é porque o doente passa a sentir-se culpado apenas pelo facto de estar vivo. Porque ele tem como opção realmente morrer, libertando-se a ele, na sua visão, e sobretudo libertando a sua família e aqueles que ele considera que está de alguma forma a prejudicar. Então, e o Espiritismo? Qual é a visão do Espiritismo sobre a eutanásia? Com certeza que não temos dúvidas que o Espiritismo diz não à eutanásia. E diz não à eutanásia, como diz não ao aborto. Porquê? Porque realmente a vida é algo que é intocável pelo ser humano. Mas podemos avançar neste nosso raciocínio. O Espiritismo diz não à eutanásia exatamente por os motivos que foram aqui apontados e que são apontados dentro do paradigma materialista. A quebra de confiança, ultrapassar o limite da definição de eutanásia, passando esta a ser uma decisão involuntária, obrigar a uma escolha entre viver ou morrer e o provocar um sentimento de culpa apenas por estar vivo. Mas podemos avançar um pouco mais no nosso raciocínio à luz do conhecimento da doutrina dos espíritos. Então vamos ver cada um dos itens apontados como a favor da eutanásia, o que é que sobre eles tem o espiritismo a dizer. Então nós vamos ver que o primeiro motivo apontado para ser-se a favor da eutanásia era: sou livre, posso dispor da minha vida. Então nós vamos ver que na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Ao que os Espíritos respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. A resposta é clara e não deixa qualquer margem para dúvidas. Depois nós vimos que se argumentava em relação à prática da eutanásia dizendo: tenho o direito de morrer com dignidade. Sem dúvida que temos o direito de morrer com dignidade. Mas o facto de estarmos vivos e de estarmos doentes não quer dizer que não tenhamos dignidade nessa vida. A dignidade está na forma como enfrentamos as dificuldades da vida e não nas dificuldades em si. A dignidade está na forma como nós vamos enfrentar a situação da nossa doença, o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa postura perante os outros. Isso vai dar dignidade à nossa vida até ao momento da nossa partida para o mundo espiritual. Portanto, podemos dizer que temos o dever de morrer com dignidade. Mais do que o direito de morrer, temos o direito, mas também temos o dever de morrer com dignidade. O outro motivo alegado era: tenho o direito de me subtrair ao sofrimento. Mas ninguém tem dúvidas disso.
Sem dúvida alguma que nós temos o direito de nos subtrairmos ao sofrimento, desde que este não atente contra a vida. E tudo é feito, sem dúvida alguma, para que o doente possa ver diminuído o seu sofrimento. Claro, nem todos os sofrimentos nós conseguimos, através da medicina, aliviar. E mesmo aqueles que são possíveis de controlar, como os sintomas físicos, não são tudo. Nós sabemos que muitas vezes o doente não tem sintomatologia do ponto de vista físico, mas mantém, com certeza, algum grau de sofrimento psicológico e espiritual. Mas é nesse processo de crescimento, não é, que ele se vai questionando e que vai crescendo dentro do seu eu eterno, do seu ser espiritual, para com certeza evoluir enquanto ser integral. Então poderemos dizer que temos o direito, o doente tem o direito de subtrair ao sofrimento, mas temos também o dever de procurar o alívio para esse sofrimento. Não através da morte, não através da prática da eutanásia, mas sim através de todas as práticas médicas, espirituais, psicológicas, que nos possam ajudar na procura desse alívio do sofrimento. Uma outra questão apontada era: a vida já não tem sentido. Portanto, se a vida não tem sentido, vamos acabar com ela, vamos praticar a eutanásia. Mas isso mostra o desconhecimento do verdadeiro significado da vida. Quando nós conhecemos esta doutrina, a doutrina dos espíritos, nós entendemos perfeitamente de onde vimos. Hoje já falamos muito sobre essa questão pelo Dr. Décio, pelo Dr. Roberto Lúcio. Então, nós entendemos perfeitamente de onde vimos, por que é que estamos aqui e para onde vamos. Então, nós entendemos que a vida pode ser mais difícil ou menos difícil. Podemos estar a vivenciar uma hora de grande sofrimento, mas percebemos que realmente a vida tem sempre um sentido. E sem dúvida alguma que isso faz toda a diferença. Nós percebemos bem na prática do nosso dia-a-dia. Tenho aqui algumas companheiras de trabalho do nosso hospital, no nosso dia-a-dia. Então nós percebemos muito bem que muitas vezes o que custa não é sofrer. O que custa realmente é sofrer sem sentido. Porque quando nós damos um significado e um sentido para a nossa vida, esse sofrimento torna-se suportável. Essa é a grande diferença. E é esse ensinamento, e é essa visão que nos traz realmente a doutrina dos espíritos e a vivência da espiritualidade. Então, é nesse entendimento de quem somos e do que estamos aqui a fazer e o porquê de sofrermos num processo de libertação e não de castigo, que nos faz avançar e suportarmos melhor todas as nossas dores. Então, em relação à sobrecarga de outrem, aqui vale a pena fazermos alguma reflexão exatamente nessa ligação entre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Porque esta questão de sobrecarregarmos alguém que amamos, temos que haver nessa ligação, na ligação que todos nós estabelecemos num processo de evolução e também num processo contínuo de reparação de débitos que fomos criando, de ódios que fomos estabelecendo, de reencarnação em reencarnação. E que muitas vezes nesta existência estamos aqui para nos libertarmos dessas ligações do passado, transformando o ódio em amor. Muitas vezes nessa postura de doação total perante aquele que está numa situação de dependência e de sofrimento. Então, a sobrecarga, muitas vezes, é sem dúvida alguma uma oportunidade de reparação do passado. Quem está a cuidar está com certeza a evoluir. Porquê? Porque está a reparar, muitas vezes ela está ao sacrificar-se, num exercício de abnegação, num exercício de amor. Então,
ao mesmo tempo está muitas vezes a reparar uma relação do passado e está ao mesmo tempo a fazer aquilo que tão bem o Dr. Décio nos falou, naquele sentimento de ficarmos bem no exercício do bem ao nosso próximo. Quanto mais que estamos muitas vezes a cuidar de alguém que amamos. Então não podemos olhar para esta situação como uma sobrecarga de alguém quando estamos doentes. Agora, a questão é que muitas vezes esta situação de dependência, de acharmos que estamos a sobrecarregar o outro, claro, tem um sentido de grande preocupação. Nenhum de nós quer dar trabalho ao outro, mas não nos esqueçamos que também muitas vezes tem um quê de orgulho, não é? Nós não queremos sentir que estamos dependentes do outro. E isso também afeta profundamente o nosso orgulho. Nós que aqui estamos hoje, dependentes, ativos, senhores das suas tomadas de decisão, e de repente ficamos dependentes de outra. E isso afeta profundamente o nosso orgulho. Então, quando nós estamos doentes e dependentes, também temos que fazer esse exercício, sabendo que nesse exercício de alguém cuidar de nós, nós estamos a trabalhar a nossa humildade, crescermos em humildade, crescermos em capacidade de olharmos de forma resignada para o nosso sofrimento e para a nossa dor, numa perspectiva de crescimento enquanto ser espiritual e eterno. Então, mas nós, à luz da doutrina espírita, podemos ainda fazer um outro raciocínio em relação à eutanásia e em relação ao facto da doutrina espírita não ser a favor sobre qualquer forma da eutanásia. Porquê? Porque nós entendemos que a morte é muito mais do que a paragem cardiorrespiratória e das funções superiores. É muito mais do que isso. Entre os espíritas, nós costumamos dizer, penso que todos conhecerão esta frase, que morrer é fácil, desencarnar é difícil. Porquê? Porque nós sabemos que nós temos uma ligação entre o nosso corpo físico e a nossa alma e que há ainda um elo de ligação que é o perispírito. E sabemos que no processo de morte do corpo físico tem que haver a separação da alma a separação do corpo físico e a separação da alma e do perispírito. E também sabemos que o processo de desencarne só se completa quando não resta um só átomo do perispírito ligado a uma só molécula do corpo físico. Então, nós morremos, muito bem, mas apesar de nós constatarmos o óbito do corpo físico, nós sabemos que o processo de desencarne é um processo que vai ainda continuar mais ou menos tempo, dependendo de vários fatores, e que ele só culminará quando há, de facto, esta separação total entre o corpo físico e a alma e o perispírito. Então, o processo de morte, quando ocorre naturalmente, ou seja, por uma doença mais ou menos prolongada, permite ao indivíduo preparar-se para a transição, auxiliado pela espiritualidade e, sem dúvida, pela medicina terrena. E muitas vezes nós não entendemos porquê que aquela pessoa está ali, porquê. Às vezes parece o doente já está em coma, porquê que não parta? Porque realmente há todo um processo de preparação que vai evoluir com esse desligar progressivo entre o corpo físico e o perispírito e a alma. E muitas vezes é nesses momentos finais em que há realmente uma consciencialização, há uma reflexão, há uma reparação, muitas vezes, da nossa vida, que nos vai evitar inúmeros sofrimentos depois, a quanto da nossa passagem para o mundo espiritual. Nós podemos refletir que, obviamente,
que o desencarne, assim como o nascimento, são processos absolutamente naturais e automatizados. No entanto, assim como, por exemplo, nós, perante um processo de parto, ninguém tem dúvidas que é um processo absolutamente natural. No entanto, não deixa de ser necessário a presença de um médico obstetra ou de uma enfermeira parteira para auxiliar nesse processo, para que ele ocorra da melhor forma possível. Então também assim ocorre a quando da morte, a quando do desencarne. Embora sendo um processo natural e automatizado, existem inúmeras equipas espirituais altamente especializadas nesse processo que se fazem presentes exatamente para auxiliar nesse desligamento do corpo físico, do espírito e do perispírito. Então nós vamos ver que essencialmente é necessário fazer o desligamento a nível de 3 grandes centros, como nos também ensina André Luiz. A nível do centro vegetativo, que é a sede das manifestações fisiológicas e que está ligado ao ventre. Depois, a nível do centro emocional, que é a zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax. E, por fim, o desligamento do centro mental, sede da alma, sediada no cérebro. Como dissemos, no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, nós podemos ler vários casos que vão desde a doença terminal até ao desencarne. Escolhemos o caso de Dimas. Porquê? Porque é um caso em que o instrutor espiritual explica muito bem todas estas etapas da desencarnação. Então nós vamos ver, Dimas já estava na sua fase terminal e nós vamos ver o que o assistente Jerónimo, no plano espiritual, como é que ele atua auxiliando nesse processo de desligamento. Então nós vamos ver primeiro o desligamento em relação ao centro vegetativo. E então diz assim, André Luiz: o assistente Jerónimo insensibilizou o vago. Começou a operar sobre o plexo solar. Nesse momento, esticaram-se os membros inferiores com sintomas de arrefecimento. Dimas gemeu, semi-inconscientes. Quem trabalha na área sabe muito bem que realmente, muitas vezes, o doente até ainda está bem consciente, mas um sinal que nos alerta para a proximidade do momento da sua morte, da sua partida, é, sem dúvida alguma, a cianose periférica que os doentes apresentam. E aqui está, a espiritualidade está já a atuar e, portanto, nós sabemos que aquele processo já teve início. E tudo aquilo que nós possamos fazer será, então, para prolongar o mecanismo de morte e não realmente o de vida. Depois nós vamos ver a segunda etapa, quando há o desligamento do centro emocional. E continua André Luiz a escrever: Jerónimo agiu com passos sobre o tórax, relaxou a ligação celular no centro emotivo, atuando sobre um ponto do coração que passou a funcionar desreguladamente. Nesse momento, todos os músculos trabalham fortemente contra a partida da alma num esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao doente. Dimas estava em coma. Com certeza que esta descrição aqui nós teríamos que particularizar. Porquê? Porque nem todos os doentes, lá está, dependendo da forma como estão preparados, da sua vivência, da sua moralidade, eles vão realmente reagir de uma forma mais ou menos exuberante nesta etapa deste desligamento emocional. Dimas, bem sabemos, apesar de ter sido um trabalhador incansável, teve ainda nesta fase alguma dificuldade nesse processo de desligamento e daí sentir-se nesta etapa esta dificuldade que se manifestou por esta angustiosa aflição que antecedeu o coma. E depois vamos ver a terceira etapa, em que a espiritualidade vai fazer o desligamento do centro mental. E diz-nos então André Luiz: Jerónimo inicia a última etapa, atua sobre o centro mental. Começa-se a formar o corpo perispiritual de Dimas.
O corpo físico perdia a vitalidade. Dimas desencarnado eleva-se acima de Dimas cadáver, ligado através de leve cordão prateado. Então, realmente, vemos como atuou a espiritualidade nesse processo de desencarne. Então, a partir daqui, é fácil nós percebermos que interferir no fenómeno tanatológico, acelerando na sua dinâmica e levando a uma transferência prematura da alma, ainda que por pouco tempo, por tempo mínimo que seja, obviamente que desencadeia repercussões negativas. A morte antecipada tem repercussões negativas em vários tempos que nós podemos, numa reflexão dentro dos conhecimentos da doutrina espírita, explanar brevemente. Com certeza que tem consequências imediatas, porque já percebemos que se nós vamos antecipar esse processo pela eutanásia, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos perturbar toda esta dinâmica do desencarne auxiliado pela espiritualidade. Então, no fundo, nós, no imediato, vamos ver que aquele espírito desencarnado, apesar de considerar que teve um alívio do seu sofrimento enquanto ser encarnado, mas nós vamos ver que ele, logo, imediatamente após o desencarne, vai estar numa situação de maior dificuldade. Enquanto espírito, vai estar numa situação de maior sofrimento, imediato após realmente a morte e o desencarne. E a médio prazo, com certeza que esta situação, nós sabemos bem que vai acarretar grandes dificuldades nestes espíritos com sofrimento mais ou menos acentuado por ser considerado, de facto, no fundo, uma situação de suicídio. E a longo prazo? Pois, a longo prazo também vamos trazer consequências. Porquê? Porque hoje falamos muito também sobre as doenças que nós trazemos nesta reencarnação, sobre as várias alterações que nós trazemos, repercussão de lesões, de traumas que efetuamos ao longo de outras vivências no nosso corpo perispiritual. E que depois realmente surgem nesta reencarnação, num processo de reparação, num processo de libertação, como doenças das mais diferentes espécies, como por exemplo, também foi falado pelo Dr. Décio, na situação do cancro, das doenças congénitas e outras. Então não há dúvida nenhuma que essa atitude, que naquele momento, numa visão materialista, parece diminuir o sofrimento, a verdade é que vai acarretar um sofrimento imediato, a médio prazo e a longo prazo, como sendo noutras reencarnações. Podemos ler nas palavras de São Luís o seguinte, fazendo-lhe esta pergunta: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? A resposta: mas quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até à beira da sepultura, para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por ação, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro o doente se reanima e recobra suas dificuldades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. Nós todos os dias constatamos com esta situação, quando os nossos doentes estão muito próximos da morte e ocorre aquilo que popularmente as pessoas dizem, as melhoras da morte, não é?
E acontece muitas vezes que há uma melhoria significativa e muitas vezes a família ilude-se porque acredita que realmente o doente vai melhorar. Mas não, é esta oportunidade sublime daqueles momentos para realmente o seu crescimento e a sua evolução e a evolução de todos que com ele convivem. E continua ainda na sua mensagem. O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos, o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Penso que com este texto não resta qualquer dúvida em relação à eutanásia e à sua visão pelo Espiritismo. Então, e em relação à distanásia? Porque então poderemos pensar, bom, então se a doutrina espírita é contra a eutanásia, se calhar preconiza a distanásia. Mas vamos ver que não. O Espiritismo também diz não à distanásia. E o que é a distanásia? É a prática pela qual se prolonga, através de meios artificiais e desproporcionais, a vida de um doente incurável. E que também pode ser conhecida como obstinação terapêutica. Então, porquê? Porque é muito importante nós termos essa noção. Que muitas vezes nós estamos não a prolongar a vida, mas, como já disse, a prolongar o processo de morte. Claro que por vezes é difícil fazer essa distinção, mas na maior parte das vezes nós conseguimos fazê-la. No fundo, nós temos que encarar esta situação de fase terminal da vida como se nós estivéssemos à beira de um rio com uma força muito grande, com uma corrente muito grande e nós caíssemos nesse rio. Bom, se nós cairmos nesse rio, nós rapidamente compreendemos que não vamos tentar nadar em sentido contrário da corrente para sairmos no local onde caímos, porque nós não vamos conseguir vencer aquela força, não é? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos deixar ir na corrente, mas vamos tentar evitar os obstáculos que vamos encontrando até realmente chegarmos à foz daquele rio. Então é assim que nós temos que conduzir as doenças nesta fase terminal. É não através de processos distanásicos, na tentativa infrutífera de remar ou de nadar contra aquela corrente, mas sim numa tentativa de amparar e de aliviar o sofrimento daqueles que estão nesta situação. E então, em relação à ortotanásia? Então, a ortotanásia é isso mesmo. É o nome dado ao processo pelo qual se opta por não submeter um doente terminal a procedimentos invasivos que adiam a sua morte, mas ao mesmo tempo comprometem a sua qualidade de vida. É dela a ideia da promoção da morte no momento certo. Orto, certo. Thanatos, morte. Nem antes, como ocorre no caso da eutanásia, nem depois, como na distanásia. Assim, ela opta por restringir ou descartar tratamentos agressivos e ineficientes que não reverterão o quadro em questão. E qual é, então, a visão do Espiritismo em relação à ortotanásia? Com certeza que a ortotanásia é o caminho que nós realmente devemos de adotar com procedimentos paliativos, procurando o alívio da dor e de todos os outros sintomas. E eu costumo, por vezes, fala-se em relação aos fármacos administrados, mas temos que perceber que é lícita a administração de todos esses fármacos, porque eles têm o objetivo de aliviar o sofrimento e não de acelerar o processo de desencarne. E nós podemos ler em inúmeros relatos trazidos pela espiritualidade que quando nós desencarnarmos, por misericórdia, para aliviar o nosso sofrimento, o que é que a espiritualidade nos faz? Adormece-nos, não é? Anestesia-nos daqueles primeiros tempos e depois faz-nos despertar lentamente, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa necessidade. Não nos obriga
a sentirmos todo aquele embate, todo aquele impacto de mudarmos do mundo carnal para o mundo espiritual. Então é isso que nós também temos que pensar, que o uso de medicamentos e de todas as outras medidas para aliviar o sofrimento, com certeza que são lícitas e devem de ser usadas na perspectiva do alívio do sofrimento. Deus permitiu que o homem descobrisse todos esses fármacos e que os deve de utilizar desde que seja com o intuito do bem, do amor ao próximo. E é essa perspectiva que deve conduzir os nossos atos no nosso dia-a-dia. Lembrando as palavras de Jesus na hora do maior sofrimento, quando nos diz: abençoados aqueles que sofrem, porque entrarão no reino de Deus. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.